O que é a supervisão clínica? Que, na realidade, é de caráter obrigatório quando a gente está na faculdade, e depois ela passa a não ser, mas ela é entendida como um processo educacional, ou seja, ela não é um processo clínico, não é terapia, mas é um processo de educação continuada. Então, se você pensa que você quer ser um bom profissional, a sua educação, a sua formação, ela é sempre persistente e continuada até o infinito, né? Porque a gente não tem limite para o nosso aprendizado. Então, aprender faz parte do processo de supervisão. Então, se você quer ser um bom profissional, um profissional que tenha coerência de técnica, de conteúdo, de filosofia, você vai buscando uma supervisão para te ajudar a dar esse aporte mais prático, porque a teoria, vocês tiveram aí, vão ter 5 anos, né? E quando se conclui, recebe a legalização para a atuação. Mas eu perguntaria, recebe a legalização, mas você se sente capacitado a exercer, a começar a atender e continuar no processo terapêutico com o seu cliente? Eu, quando saí da faculdade, eu confesso para vocês que eu era muito insegura. E muitas vezes, ainda hoje, eu me sinto insegura frente a determinados casos. E ainda, já digo para vocês, 40 anos não foi suficiente para eu parar de ter supervisão, porque até hoje eu continuo tendo minha supervisora. Então, vocês percebem como é um processo continuado, e então, o processo de supervisão, ele amplia esse olhar, essa visão, essa percepção sobre o caso prático que você está atendendo. Então, você não vai buscar a formação teórica na supervisão, mas vai o quê? Buscar uma percepção mais clara da dinâmica, do funcionamento do seu caso, e claro que daí sempre vai ter as amarras teóricas, ou pelo menos as recomendações teóricas, para ser um aprofundamento extra-supervisão. Então, esse seria o processo de supervisão. Então, o que vai possibilitar esse processo? Uma leitura teórico-prática, ou prática teórica seria, né, porque é mais prática do que teórico. A supervisão possibilita uma formação de uma equipe terapêutica. Então, a gente vê muitos casos médicos, né, tem uma equipe médica. Na supervisão, é uma equipe terapêutica, que pode ser uma equipe terapêutica de 2 pessoas, se é uma supervisão individual, ou supervisionando e a supervisora formam uma equipe terapêutica. Se você está dentro de um grupo de supervisão, é um grupo terapêutico. Então, eu costumo dizer, vamos fazer bem esse grupo terapêutico, que eu dou muito supervisão e acredito mais na supervisão de grupo. Vamos formar um grupo terapêutico que, quando você, como terapeuta, vai ao seu consultório, você vai com essa força desse grupo, não só da supervisora. Então, você vai com esse aporte ou essa rede de apoio, que é esse grupo de supervisão. Então, ali vocês veem que já amplia a visão, aumenta a percepção, trabalha, às vezes, pontos cegos que a gente tem, ou aqueles pontos nevrálgicos que a gente vê que o paciente começa a mexer demasiadamente com a gente não consegue ir para frente, porque a gente também está engatado nesse ponto. Então, a supervisora não vai trabalhar esse ponto, mas ela tem a responsabilidade de pontuar, às vezes com uma pergunta. Eu, na supervisão, digo, ó, eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder. Talvez você tenha que levar essa pergunta para a sua terapia. Então, mas é importante, porque às vezes eu, como supervisora, estou vendo que tem um engatezinho ali. E uma pergunta, às vezes, abre a possibilidade já de um bom andamento do caso, tá? Então, esse é um trabalho também que o processo de supervisão está ajudando ou supervisionando a ver os seus pontos cegos. Então, você pode, sim, ter uma supervisão pontual. Você tem um caso que você tem dificuldade específica, você vai fazer uma supervisão. Então, a gente poderia dizer uma supervisão pontual. Mas você pode ter uma supervisão de processo, digamos. Então, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, que tem uma periodicidade, você faz o encontro com a supervisora, ou com o grupo de supervisão, leva casos, escuta os casos quando é de grupo. Então, esse seria um processo de supervisão. Então, pode ser individual, pode ser de grupo. Pode ser pontual, como pode ser um processo. Aí vai do quê? Da necessidade de cada um. Necessidade, às vezes, financeira até,
né? Que está no começo da vida profissional, a gente sabe disso. Às vezes é uma necessidade de, eu vou querer caminhar sozinho, me ver, mas de repente me deparo com um caso difícil, aí eu vou buscar. Então, fica a escolha de cada momento da sua necessidade pessoal, tá? Eu, pessoalmente, acredito muito na supervisão de grupo, desculpa. Na terapia de grupo também, mas na supervisão em grupo, eu acho muito rica, porque às vezes a sua dúvida levanta a resposta para um outro momento do outro colega de trabalho. Então, a hora que ele vai se deparar com aquela situação, ele já recebeu a resposta a partir da dúvida do colega. Então, essa troca no grupo, ela é muito, muito rica. Essa reflexão, essa ressonância desse grupo, o que vai gerando nesses mapeamentos dessas respostas no grupo, é muito rico. Esse foi um dos pontos do meu trabalho de mestrado, quando fiz a pesquisa dos atributos do professor supervisor. O que mais apareceu foi essa ressonância da importância dessa rede de apoio formada pelo grupo de supervisão. Então, eu diria já um conselho para vocês, como formada e de muitos anos, se você tiver que escolher entre ter a supervisão individual e supervisão em grupo, opte pela supervisão em grupo, porque ela vai ser mais rica, você vai aprender. Eu tenho, por exemplo, nos meus grupos de supervisão, eu tenho algumas profissionais que se formaram, pararam e agora estão pensando em retomar. E estão em supervisão não porque tem casos, mas porque querem se aquecer novamente no processo do papel profissional. Então, vejam até onde pode chegar a supervisão, todo esse trabalho em grupo de supervisão. Tá bem?